Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, queridos? Glória a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos iniciando mais uma live profética, onde vamos continuar declarando a nossa campanha de 12 dias de oração, de clamor, de jejum, de busca por 12 meses de vitórias. Sim, 12 dias clamando, buscando e obviamente recebendo da parte de Deus. Então eu quero que você já declare, nós vamos continuar com esta declaração, eu já vi gente colocando ali, então declare assim, 2024 no altar do Senhor. Escreva isso, 2024 no altar do Senhor, amém? E hoje então vamos estar orando pelo mês de abril, é isso, né? Então, segunda-feira nós oramos pelo mês de janeiro, dia 1º, dia 2, terça-feira oramos por fevereiro, ontem oramos março e hoje orando por abril. Estamos declarando 12 dias então de oração, de busca, de jejum, de clamor, declarando que 2024 está no altar do Senhor. E sim, 2024, eu quero que você também declare isso agora. Declare pela fé, declare com muita fé. Declare assim, 2024 será o ano das maravilhas de Deus sobre a minha vida. Vai, meu irmão, profetiza isso. Se você quiser expandir como muitos têm feito, pode expandir. Como assim, profeta, expandir? Você vai dizer, em vez de dizer tão somente 2024 será o ano das maravilhas de Deus sobre a minha vida, já diga sobre a minha vida, sobre a minha família, né? A esposa pode dizer as maravilhas de Deus derramadas sobre meu esposo, sobre meus filhos, sobre as finanças. Vai, meu irmão, profetize. Profetize, porque isso alegra, agrada o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje, para quem já participou da live da manhã, você sabe que nós estamos falando acerca de nós mantermos o foco. Queridos, nós precisamos manter o foco. Falamos sobre Pedro, que recebeu uma ordem, na verdade, esta ordem, alguns dizem, não, foi um pedido que Pedro fez e aí então Jesus permitiu, então ele recebeu uma permissão. Tudo bem, mas quando eu digo ordem, eu tenho que entender que junto com a permissão, houve uma ordem, uma liberação de uma autorização para Pedro caminhar por sobre as águas. Então, quando Jesus disse, vem, ali não era só uma resposta de um pedido. Não, queridos. Ali era uma ordem que Jesus estava dando, uma resposta a Pedro, mas uma ordem a todo o resto da natureza. Ninguém sabe explicar se foi a lei da gravidade que foi quebrada ali. Ninguém sabe se a densidade da água, se tornou uma água sólida ou em uma densidade capaz de suportar o peso de Pedro. Ou então se o peso de Pedro foi anulado. Ninguém sabe. Que mistério, hein? Só sei de uma coisa, que o impossível aconteceu. E é isso que eu estou aqui para declarar nessa manhã como profeta do Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer na sua vida. Eu só sei que Ele vai fazer da mesma forma como nós já temos aqui em
um pouco mais de 2 anos e 2 meses trabalhando aqui nessas lives, nós já temos mais de 35 mil testemunhos recebidos, irmãos. Então eu não sei explicar, em muitos desses mais de 35 mil testemunhos, eu não sei explicar como Deus fez. Queridos, nós temos casos de gente que acordou no meio da noite porque teve sonho, como foi recentemente, o sonho de ver uma imagem como se fosse um anjo, alguma coisa, o Espírito Santo, sei lá, oh glória a Deus. Essa imagem dizendo, você tem que parar, agora não me lembro, de bebê, lembrei, de bebê, esse homem que bebia mais de 20 anos, agora estou lembrando do testemunho, e simplesmente esse homem pegou no meio da madrugada e começou a dar barulho, né? O filho acordou, que foi quem tinha pedido. Agora estou lembrando de todo o testemunho. Ô, glória. É o Espírito Santo lembrando, só pode. Porque são tantos testemunhos, amados. Já quero que você já declare agora aqui. Já deixa o seu like e já declara assim, ó. O meu milagre está a caminho. O meu testemunho será o próximo. Vai lá, meu irmão. Profetiza, porque isso agrada o coração de Deus. Profetiza a bênção sobre a sua vida, que isso vai mudar a sua história. Amém? Então escute, por favor. Aí começou a dar barulho, porque esse homem bebia mais de 20 anos. Eu não sei se ele tinha, eu acredito que sim, não estou afirmando, uma espécie talvez de um barzinho em casa, porque ele, então no meio da madrugada, acordando daquele sonho, porque o filho tinha feito um voto aqui. Inclusive eu quero registrar todos os votos que estão sendo feitos, pessoas têm feito, eu não mandei fazer nada, não disse que tinha que fazer, mas algumas pessoas em fé, estimulados pela nossa querida obreira Belk, que no ano passado, inspirada por Deus, lançou aqui esse propósito, e esse ano ela me pediu autorização, gente. Olha o coração dessa mulher, que Deus te abençoe ainda mais, Belk. Ela disse, profeta, posso lançar aqui, né? O pessoal já estava até pedindo para fazer uma semeadura, né? Durante os 12 dias, teve gente que não conseguiu começar no dia 1º, estava viajando, estava sem sinal, enfim. Mas teve gente que começou no dia 2, na terça-feira, né? Fazendo ali uma semeadura diária durante 12 dias, né? Uma semeadura profética pelos 12 meses do ano. Então, eu quero só registrar e abençoar. Não estou dizendo que alguém tem que fazer, que só vai ser abençoado se fizer. Não. Isso é um ato profético. Faz quem quer, faz quem sente, mas uma coisa é certa. Quem faz, recebe. Quem semeia, colhe. É um princípio que não é porque eu não estou dizendo ou isso ou aquilo que vai mudar. O princípio de Deus não pode ser quebrado. E o princípio da semeadura é esse. Semeou, colheu. Então, meu irmão, todos que estão semeando, né, recebam em o nome de Jesus. Amém? Então, começou a dar barulho lá dentro da casa deles, de garrafa, de coisa. Esse homem foi impactado de tal forma pelo sonho que ele teve. Por quê? Porque o filho pediu oração, fez um voto aqui, amados. Ele fez um voto para o pai parar de beber. Mais de 20 anos bebendo. Mais de 20 anos bebendo. E esse rapaz fez o voto, pediu oração, e para honra e glória do Senhor Jesus. Não lembro agora quanto tempo depois dele. Acho que, lembrei, foi no propósito Minha Família no Altar do Senhor. Exatamente isso. Eu não quero errar, mas eu acho que o nome dele é Breno. Tá me voltando aqui, mas eu não quero errar. Então, se não for, me perdoe. Então, queridos, começou a dar barulho, a família acordou e viu ele pegando aquelas garrafas de uísque, coisa cara, gente. Depois me falaram, tinha coisa muito cara ali, ele jogando tudo. E ele fez questão de não jogar na pia, ele botou no vaso sanitário. Não foi nem no ralo do banheiro. Nem no ralo do banheiro, nem na pia, ele botou no vaso sanitário. Jogou lá não sei quantas garrafas de uísque, vinhos caríssimos, cervejas importadas, jogou tudo no vaso sanitário e foi completamente liberto por causa da oração de um filho, por causa do pedido, do clamor de um filho, por causa do voto de fé de um filho. É forte o que Deus está fazendo, amados. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje pela primeira vez, esta mesma unção que tem movido esses mais de 35 mil milagres, muito mais, tem muita coisa que a gente não fica sabendo. Tem muita coisa que a gente não fica sabendo. São mais de 35 mil testemunhos recebidos. Então tem coisas que eu não sei explicar para você, como é que foi que Deus fez. Eu só sei que Deus fez. Então ninguém sabe explicar o que aconteceu ali com Pedro. Se foi a água que ficou dura, se foi Pedro que perdeu o peso, né? O peso dele foi anulado, se foi a lei da gravidade, não interessa também.
Só sei de uma coisa, Pedro caminhou sobre as águas, porém, Pedro começou a afundar. Mas ele afundou quando? Quando ele perdeu o foco. A Bíblia diz que, obviamente, ele estava olhando para Jesus, Jesus disse, vem, e ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas, que é o que nós falamos hoje de manhã. Não vou me deter nisso agora novamente. Assista, por favor, a live das 6:30 da manhã, você vai ser muito abençoado. Amém? E o que acontece? Ou melhor, o que aconteceu? A Bíblia diz, reparando porém, esse tipo de porém, que nós mesmos colocamos, gente, que terrível isso. Reparando porém na força do vento e no tamanho das ondas, obviamente, a Bíblia diz que ele começou a submergir, começou a afundar. Justamente por quê? Porque Pedro perdeu o foco. Mas eu quero falar sobre outro homem da Bíblia, outro homem de Deus, queridos. Outro homem de Deus, no caso agora está lá em 2 Crônicas, se você quiser anotar, não sei se eu vou ler tudo, vamos deixar o Espírito Santo mandar aqui, obviamente, como sempre. 2 Crônicas, capítulo 26, eu amo esse texto, eu amo essa história, não por como terminou o texto, mas ver o que Deus é capaz de fazer quando alguém se propõe no coração a buscar este Deus, esse Deus que sim pode todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. O nosso Deus que nós já ensinamos aqui, que é o único que pode reverter qualquer situação. Oh, aleluia! O nosso Deus pode reverter qualquer situação. Deus já fez na história, Deus já parou o sol, Deus já retrocedeu o tempo. Sim, amados. Sim, lembra da história de Ezequias, que meditamos acho que na semana passada? O sol voltou para trás, amados, ou seja, o tempo voltou para trás. Nosso Deus reverte qualquer situação. E vão me chamar de louco, vão, com certeza. Já me chamam sem eu falar isso. Agora eu quero afirmar a você, se Deus precisar e Ele quiser, Ele volta o tempo agora, amados. Deus faz o que Ele quiser. Mas será que as pessoas vão ficar sabendo? Eu vou lá saber, irmão. Não tenho ideia. Só sei que Deus pode. O que Ele quiser, Ele faz. Nós precisamos entender que nós estamos numa atmosfera de milagres, amados. Nós estamos em uma atmosfera, em um ambiente profético muito poderoso. Pessoas têm sido curadas aqui nas nossas lives de caroços, de câncer, de tudo que você pode imaginar. Então eu declaro sobre a sua vida este mesmo poder. Você que não é inscrito aqui no canal, para você não perder essa unção, essa bênção que está sendo derramada todos os dias aqui. 6:30 da manhã, 8 horas da manhã, eu sempre libero um videozinho. 11 horas da manhã e 6:30 da noite. Nas sextas-feiras, aí na meia-noite, eu tenho mais uma live de oração, que é uma oração da madrugada ali. Então, 6:30 da manhã, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, 6:30 da noite. E nas sextas-feiras ainda tem mais um bônus, uma oração à meia-noite, de sexta para sábado. Pensa como Deus pode lhe abençoar, meu irmão. Já teve gente de chegar aqui e na primeira vez tomar uma sacudida santa do poder de Deus. É muito forte. Então se inscreva agora, é de graça, é gratuito, você não paga nada, é só clicar aqui em inscrever-se. Vai lá, faz isso agora, inscrever-se, depois clica no sininho, depois clica em todas, para você não perder nenhuma dessas lives. É de graça, é gratuito, você não paga nada. De novo, inscrever-se, está aqui embaixo, depois clica no sininho, que vai aparecer a imagem de um sininho, e depois clique em todas. Amém? Então nós vamos falar agora em 2 Crônicas, capítulo 26, sobre o rei Uzias. A Bíblia diz, olha só, versículo 4, 2 Crônicas 26, 4. Uzias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Olha só, versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, o profeta, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, nos dias em que ele se propôs a focar, buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor significa nós focarmos em Deus. Sabe, olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, eu quero declarar aqui, com dor no coração, é assim que muitas pessoas têm perdido o que Deus tem para elas. Profeta, como assim? As pessoas não podem perder o que Deus tem para elas. Deus jamais deixaria. Você tem certeza que você está falando?
Eu vou quebrar esse pensamento agora da sua mente e do seu coração. Quer ver como? Fica comigo, você vai aprender. Sabe aquela oração que todo mundo já citou, ou melhor, aquela citação usada em muitas orações? Eu uso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, todo dia antes de começar a live eu falo isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem já ouviu? Todo mundo que já pegou o início da minha live já ouviu isso. Você sabia que essa citação não era para ser assim? Era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Então, o direito de primogenitura e esta citação de um nome, neste momento aqui, o Deus de Abraão, de Isaac, era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Só que a própria Bíblia diz que Esaú, como é que diz lá? Ele sentou e comeu, levantou e saiu. Essa é a tradução que eu mais gosto. É a versão que eu mais gosto. Sentou e comeu, levantou e saiu. E assim desprezou o seu direito de primogenitura. Queridos, Esaú rejeitou o que Deus tinha para ele. O direito de primogenitura faria com que, primeira coisa, ele levasse o nome da família adiante. Deus de Abraão, Isaac, e seria, Esaú, mas ele desprezou isso. O que mais? O direito, bem rapidinho, não vou falar de tudo não. O direito de primogenitura, ele dava direito a este, no caso seria Esaú, porção dobrada da herança. Claro, esse se tornava um responsável pela família e obviamente ele teria que coordenar, para não dizer governar a família inteira. Mas ele estaria no comando, ele teria a voz de comando sobre a família. Por isso ele recebia mais, porção dobrada, da herança. Seria Esaú. Mas Esaú perdeu. Não foi suficiente, eu vou lhe lembrar outra coisa. Por exemplo, profeta Elias. O profeta Elias tinha um discípulo. E o profeta Elias foi usado tremendamente, amados. O profeta Elias fez sinais extraordinários, a ponto de fazer parar de chover e depois fazer chover. Ele fez um desafio com os profetas de Baal, onde ele disse: o Deus verdadeiro, o único Deus, esse se manifestará e responderá por fogo. E os profetas de Baal fizeram de tudo, até se mutilando eles estavam. Sério, gente. Eles estavam até se ferindo a carne deles, se mutilando, para tentar chamar a atenção de um Deus que não existia, ou de deuses que não existem, nunca existiram. E não aconteceu absolutamente nada. Agora, quando Elias, quando ele orou, amados, Deus respondeu por fogo. Eu não vou entrar em detalhes, da questão, já estou entrando, só para você aprender mais, eu amo ensinar. Então ali estava o altar, e o sacrifício em cima. Queridos, Elias ainda pediu o seguinte: vamos fazer o seguinte, derrama água, mas derrama quantidade de água, encharca o sacrifício, mas não pouco, sabe, encharcou. Ainda criaram uma vala, ao redor do altar, e aquilo ficou cheio d'água. Queridos, Deus respondeu por fogo de tal maneira que aquele fogo veio, consumiu não só a oferta, como obviamente consumiu toda aquela água, consumiu o altar e a água da vala, tudo desapareceu. O fogo de Deus. Então esse homem manifestando essa unção, contei duas coisinhas só. Esse homem manifestando essa unção, ele tinha um discípulo chamado Eliseu. Eliseu foi questionado por Elias no final da sua carreira, digamos assim, uma carreira espiritual. Ele disse assim: eu vou ser tomado de ti, então já estou te avisando, nós num ambiente profético, já estou te avisando o que vai acontecer, Deus já me disse, então é assim que vai ser. Então vamos fazer o seguinte: me pede o que queres que eu te faça antes de eu ser tomado de ti. Eliseu na hora saltou e disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, esse espírito com o qual tu te move, essa unção pela qual tu te move, ou com a qual tu te moves, eu quero porção dobrada. Na hora Elias fala assim: dura coisa pediste, porém, se estiveres olhando para mim, ou seja, foco. Se tu estiveres focado, Eliseu, Elias não estava querendo chamar para ele, mas no mover de Deus, na presença manifesta de Deus através da vida dele. Deixa eu falar para você uma coisa, deixa eu lhe liberar aqui uma chave.
bota o olho em homens de Deus de verdade. Assim como o apóstolo Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você está entendendo isso? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ponha os olhos em homens de Deus, mulheres de Deus de verdade. Fique focado nesses homens e mulheres. Veja, aprenda. Honre esses homens. Honre essas mulheres. Para que você receba tudo que Deus tem na sua vida. Amém? Pega essa chave aí. O que Josué fez? Enquanto Moisés entrava na tenda da congregação para adorar a Deus, o que Josué fazia? Vamos brincar aqui, tá? Ia jogar bola com os amigos. Tô de folga, Moisés entrou lá, não vai ter nada para fazer. Não, amados. Josué aproveitava aquele tempo para ficar do lado da tenda. Ficava lá do lado da tenda tentando ouvir para aprender. Por isso Josué foi quem ele foi. Tem muita gente querendo comer um mingau pela beirada, amados. E aí quer manifestar unção, não, infelizmente não vai. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode manifestar aquilo que não tem. E só pode ter se receber. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? E vai receber de quem? De Deus, obviamente, mas também posso dizer, através de alguém. Então, se Deus tem lhe trazido para andar comigo, fique de olho naquilo que Deus tem feito, fique com os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando através das instruções proféticas que eu tenho trazido aqui. Não perca as lives. Se organize para você assistir. Eu tenho reduzido, inclusive, o tempo delas, justamente para que as pessoas possam, sim, amados, justamente para que todos possam aproveitar o máximo das lives. O máximo das instruções que estão sendo entregues aqui. Você está entendendo isso, meu irmão? Então vamos lá. Elias disse o quê? Dura coisa me pedisse, porém se estiveres olhando para mim quando eu for tomado de ti, assim será contigo. De outra forma, não tem jeito. O que Eliseu fez? Eliseu ficou focado. Meu irmão, não perca o foco. Não perca o foco. E aqui a Bíblia, eu estou falando agora de 2 Crônicas, usando também Pedro, que nós falamos hoje de manhã, usando também já Elias, Eliseu. Onde é que eu preciso chegar? Aí falamos, né, de Esaú. Esaú desprezou e perdeu o que Deus tinha para ele. Que era isso que nós estávamos falando. Então tem gente que tem perdido muita coisa. Então olha só, Elias, Eliseu. Eliseu ficou focado e recebeu porção dobrada do que Elias tinha. Aí depois, então, Elias, Eliseu, depois apareceu um outro personagem, uma outra pessoa, Geazi, ou Geazi, como alguns falam. Tanto faz, Geazi, Geazi, eu acho que eu normalmente falo Geazi até. Então, queridos, Geazi, ou Geazi, poderia ter sido para Eliseu a mesma coisa que Eliseu foi para Elias. Só que Geazi, ou Geazi, preferiu ser guiado pela ganância desta terra. Vocês lembram do grande general Naamã, que ele veio, né, até Eliseu, deu toda aquela história. Eliseu não saiu para a rua, mas mandou, que nem eu brinco, mandou o secretário, mandou, no caso, o seu discípulo, Geazi ou Geazi. Ele foi lá e disse, te banha 7 vezes nas águas barrentas do Jordão. Claro que ele não falou nas águas barrentas, mas nas águas do Jordão. E Naamã ficou indignado. Vem cá, eu sou o grande general, renomado, conhecido e reconhecido em todos os lugares. Ele não pôde nem vir na rua para me atender, ele mandou o secretário. Estou aqui usando uma palavra mais nossa, né, aqui, mais atual. Ele mandou alguém vir me atender, ele nem deu as caras, ele ficou louco. Outra, vai me mandar me banhar nas águas daquele rio barrento, o Jordão? Não teria outros rios que eu pudesse? Ele ficou indignado, mas ele enlouqueceu. Aí um servo dele disse assim, escuta, Senhor, se o profeta Eliseu tivesse lhe dado uma instrução, difícil, o senhor não teria feito? Ele disse, claro, com certeza. Olha quem eu sou Naamã, o grande general. Pois é, então ele só pediu para o senhor dar uns 7 mergulhinhos, o senhor não vai fazer? Pois é, né? Então vou fazer. Foi lá, fez, foi curado. Aí foi toda aquela história, né? Eles voltam lá querendo encher
o profeta Eliseu de gratificações, o que não é errado, não é errado. Ele estaria assim honrando o profeta, só que ali, por que Eliseu não aceitou? Então o profeta explica por que o profeta Eliseu não aceitou. Ele não aceitou naquela ocasião porque Geazi precisava ser testado. Era o momento de Geazi, porque na verdade os profetas, eles viviam disso, de pessoas que abençoavam o ministério desses homens. Você entende isso? Então, na verdade, o que Naamã estava fazendo era certo. Agora, Eliseu não pôde aceitar porque Geazi precisava ser testado. Então ele não aceita, Naamã vai embora, Geazi se oculta, depois você lê o texto, se oculta, se esconde, sorrateiramente, vai até Naamã e diz, daí, primeiro, ele não obedece, segundo, ele vai lá e mente. A ganância. O que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você acredita que tem gente que não vai às igrejas porque não concorda com o dízimo? Essa pessoa ela é levada pelo dinheiro. Uma pessoa que não quer entender a questão do dízimo e não é liberal nas ofertas, nos votos, essa pessoa ela é governada pelo dinheiro. Então ela nunca vai ser governada por Deus, porque a própria Bíblia diz que eu não posso ser guiado por dois senhores. Eu vou agradar um e vou aborrecer o outro. Ponto final, irmãos. Você está entendendo essa palavra? Estou trazendo uma palavra de alinhamento profético. Sua vida você vai voar se você ouvir essa palavra. Se você ouvir essa palavra e se concentrar nela, focar nela, não deixar o diabo desviar os seus olhos, você vai voar. Se prepare para voar. Escreva aqui embaixo profeticamente. Diga assim, eu estou dando atenção a esta palavra e por isso vou voar. Vou voar. Você vai voar como que em asas como águias, em nome de Jesus. Amém? Então o que aconteceu? Simplesmente Eliseu chama Geazi, depois que ele volta, né? Já com algumas coisas que ele havia usurpado de Naamã. Porque ele mentiu, ele disse, não, mudou, a mente do meu senhor mudou lá, e parece que chegou um povo lá que vai precisar de mantimento, então se eu puder ajudar, né? A gente agradece muito, afinal, que grande milagre, né, que o senhor viveu. Naamã prontamente foi, deu, né? Quando o Geazi chega em casa, Eliseu perguntou, onde é que tu estava? Não, eu tava aqui, eu tava logo ali. Não é verdade. Eu fui, olha só, gente, em espírito o profeta foi lá. Que loucura, né? Vocês lembram quantas vezes eu já falei que Deus está me mostrando uma casa? Eu não sei se Deus não está colocando só a minha visão lá, ou se Deus não está permitindo algum tipo de manifestação mais forte. Porque Eliseu disse, não, peraí, eu fui lá, eu vi onde tu estava. E por causa disso, por causa da tua ganância, Geazi, a lepra de Naamã se apegará a ti. E foi de fato, amados. Pá! Geazi ficou leproso. Que loucura, hein? Então, é isso que nós temos que entender. Nós podemos perder, se nós perdemos o foco, amado. E esse é o foco da nossa mensagem. Se eu não mantenho o foco, eu perco. Porque tem gente que ainda acha, não, eu não vou perder o que Deus tem para mim. Afinal, Deus sabe que eu sou humano, que eu erro. Errar é uma coisa, mas agora de propósito perder o foco, ou então perder o foco porque está triste, está desanimado, e daí se manter nisso, e Deus chamando, e Deus usando profeta, e Deus usando pastor e pastora, sei lá quem mais, para você se levantar, não quero, estou magoadinho. Irmão, irmã, misericórdia, né? Misericórdia. Está na hora de nós nos levantarmos no Senhor, amados, e vivemos a vida que Ele tem para nós. Então vamos lá, voltando lá atrás. Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Só para recapitular, era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Virou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não foi, não, mas Jacó foi enganador. Então leia o que está escrito na Bíblia. Eu falo inclusive sobre isso no meu livro, amados. O livro Vencendo em Meio às Lutas. O fato não foi a enganação ou a trapaça de Jacó. A Bíblia fala que Esaú foi quem rejeitou. Leia, está escrito. É que a gente se concentra, a gente foca tanto no que Jacó fez que a gente esquece de ver o que Esaú fez. Então, para Deus, o que determinou, preste atenção nisso, não foi a enganação ou a trapaça de Jacó que determinou que o nome seria não mais Esaú e sim Jacó. Não foi o fato da trapaça de Jacó, foi o fato de Esaú ter perdido o foco.
Esaú perdeu o foco e disse, eu vou morrer mesmo. Que vai morrer o quê, irmão? Tem muita gente se fazendo de coitadinho, e foi o que Esaú fez. Se fez de coitadinho, coitadinho, eu vou morrer mesmo. O que me adianta o direito de primogenitura se estou a ponto de morrer? Coitadinho, né? Pois é. Só que no reino espiritual não tem coitadinho, não, irmão. Ou nós buscamos a Deus e pagamos o preço, e às vezes vai doer, irmãos. Porque aquele que se faz de coitadinho no reino espiritual não tem como dar desculpa, irmãos. E é isso que eu, como profeta do Senhor, estou tentando abrir os olhos de muita gente aqui. No reino espiritual não tem essa aí de dar desculpa. Uma vez um rapaz chegou na igreja ali, pastor, o senhor tem que me ajudar, se o senhor não fizer nada, eu vou trair minha esposa com essa mulher que eu trouxe aqui. Eu disse, bom, se você fizer isso, você que está pecando, não vem botar a culpa em mim não, irmão. Sério, a pessoa veio na minha igreja, bateu na porta lá, pastor Samuel, eu preciso de ajuda, o que foi? Não, isso na porta da entrada da igreja. Se o senhor não fizer algo, se o senhor não fizer alguma coisa, eu vou trair minha esposa com essa mulher aqui. Ele trouxe a provável amante, já estava tendo um caso, só não teve relação. E eu peguei e liberei o verbo. Eu disse, não, se você fizer, na frente dela, se você fizer, a culpa é toda sua, não vem me transferir culpa não. Mas eu vou lhe instruir, entra aqui. E eu sentei o sarrafo neles, amor, numa boa. Eu disse, olha, você é... Porque eles me contaram, você é a melhor amiga da esposa dele. É isso, esse tipo de gente que você é. É esse tipo de gente que você é. E vou lhe dizer, é esse tipo de gente que você vai atrair para a sua vida. Forte, amados. Mas vamos voltar lá. Graças a Deus, né, não fizeram nada além do que talvez já tinham feito, né, do flerte, não sei. Não são minhas ovelhas, então eu encaminho, vocês têm que falar lá com o pastor de vocês. Mas enfim, vamos lá. Então, que nós podemos perder o que Deus tem para nós? Sim, infelizmente. Podemos sim. Podemos sim. Deus de Abraão, Isaac e Esaú. O que virou? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Profeta, eu não estou gostando dessa palavra. Por que você não está gostando? Porque você está a fim de perder o foco. Porque quem quer focar, está pegando essa palavra e está dizendo, meu Deus, me dá condições, me dá sabedoria, eu vou focar e não vou mudar, não vou desviar o meu olhar de ti. Quem está a fim de buscar, está vendo nessa palavra uma propulsão muito maior a não errar, a não perder o foco. Quem está buscando a Deus gosta desse tipo de palavra. Quem está buscando a Deus e quer novos níveis em Deus, esse tipo de palavra a pessoa aplaude de pé. Aleluia, glória a Deus. Vê como é que é na nossa igreja, amados. Um povo pegando fogo por Jesus. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito na nossa igreja. Amém? Então vamos voltar aqui, gente. Só para terminar então, Geazi perdeu. Geazi poderia ter pedido para Eliseu, eu sei que o Senhor pediu porção dobrada para Elias e aconteceu, eu quero agora a porção dobrada do que o Senhor tem. Ele podia ter feito isso, mas não, ele preferiu os prazeres desse mundo. Virou um leproso, um derrotado, um perdedor. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Agora quem está fora está à mercê de tudo. Quem está fora da presença de Deus está à mercê de toda a desgraça desse mundo. E aqui, o rei Uzias, versículo 4, 2 Crônicas 26, que palavra forte, hein, amados? Deus abençoe todos vocês e abençoe as nossas vidas e nós foquemos nessa palavra e não percamos o foco da presença de Deus. 2 Crônicas 26, 4, então novamente, Uzias, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Versículo 5, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias o profeta, né, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Depois você lê aqui o versículo 6, 7, 8 e vai embora, você vai ver como é que esse homem, tudo que Deus fez através da vida dele. Por quê? Porque nos dias em que ele estava buscando, em que ele estava focado, enquanto ele não perdeu o foco, Deus o fez prosperar. Você está ouvindo essa palavra? Mas agora, no versículo 16, começa uma verdadeira desgraça que não vai acontecer conosco. Escreva aqui em caráter profético. Deixa o seu like e escreva já. Em nome de Jesus, isso nem de perto vai acontecer comigo ou com minha família. Escreva agora profeticamente.
sabe? Escreva com fé. Deixa o seu like e escreva. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer comigo nem de perto. Aleluia. Amém, amados? Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. E aí explico o porquê. Não vou ler aqui agora para a gente não utilizar, porque ninguém perde tempo, né? Não, mas vamos lá. Escute, porque, ainda no versículo 16, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Só que não era trabalho para ele, não era mister, como diz aqui o texto. Mister quer dizer trabalho, né? Não é mister, eu já vi gente lendo, é mister. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, não será isto para a tua honra da parte do Senhor Deus. Versículo 19, olha aqui. Então Uzias se indignou. Ficou indignadinho ainda, mas vocês acreditam nisso? O cara estava transgredindo uma lei de Deus e ficou indignado. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Tome muito cuidado, hein, para não afrontar o ungido de Deus. Eu já vi muita gente, eu vou falar isso com todo temor e tremor, eu já vi muita gente que tentou se levantar contra a minha vida, não o Samuel, mas o profeta Samuel, o pastor Samuel. E não por causa do Samuel, não há poder no Samuel, mas Deus colocou poder em mim. O poder de Deus é autoridade, amados. Isso é muito sério. As autoridades Deus coloca para que nós venhamos honrá-las e nos sujeitarmos àquilo que Deus fala através da boca delas. Crede nos meus profetas e prosperareis. Olha só, queridos. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, qual foi o resultado? A lepra lhe saiu na testa. Perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso, ou seja, no altar, amados, lugar onde era para Uzias estar sendo protegido. Mas ele se levantou contra. Olha o que aconteceu com esse cara. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Sai daqui, rapaz, olha o que aconteceu contigo. Até ele mesmo, até o próprio rei Uzias, se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Deus não voltou atrás, porque ele brincou com Deus, com os homens de Deus. Não brinque com o homem de Deus, amado. Não brinque com o homem de Deus verdadeiro. Nenhum homem de Deus não é digno de nada, sabe? Nós não somos gente merecedora de nada, mas não brinque com o ungido de Deus. Não brinque. Não vamos brincar com as coisas de Deus. Amém, amados? Então aqui nós estamos vendo aqui, gente, o rei Uzias perdeu tudo. Gente, depois vocês leem aqui, do versículo 6 até o versículo 15, você vai ver, olha o que diz lá no final do versículo 15, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se tornou forte. Porque depois que ele se tornou forte, ele se soberbeceu. Que Deus nos mantenha humilde, gente. Então o que aconteceu aqui com Uzias? Uzias perdeu o foco. Meu irmão, não perca o foco, para você não perder a bênção, mas mantenha o foco, continue olhando para Jesus, que foi o que nós meditamos hoje de manhã com Pedro. Mantenha o foco. Olha quantos nós citamos aqui. Só quero ver o que Deus vai fazer agora. A próxima live que nós vamos fazer vai ser às 6:30 da noite. Se Deus nos abençoar, se Deus quiser, já vamos estar em Florianópolis. Vou fazer lá do hotel direto, antes de pregar em Canasvieiras. Então esteja conosco hoje, 6:30 da noite. Amém? Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós estamos orando agora, Pai, pelo mês
de abril, como já oramos de manhã. Senhor, nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, e declaramos, Senhor, que 2024 está no altar do Senhor e que 2024 será o ano das maravilhas do nosso Deus sobre as nossas vidas. Sim, sobre as nossas vidas. Eu falo sobre a minha amada esposa, a pastora Cibele, o Estevão, o Timóteo, o Micael, meus filhos, minhas noras, futura nora. Pai, no nome de Jesus, sobre os meus pais, sobre meus irmãos, sobre a minha família, sobre a igreja a qual o Senhor me colocou como líder, Pai. Os pastores amados, preciosos, que têm andado junto comigo, presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, colaboradores e colaboradoras, Pai. Por todos os membros, Senhor, da igreja, que não é minha, mas nós chamamos assim. Eu oro por cada um deles, seus familiares, seus empregos, as suas empresas, seus colaboradores, seus empregados, seus fornecedores, seus clientes. Pai, eu oro, meu Deus e meu Pai. Eu oro por todos os inscritos aqui neste canal, meu Deus. Eu oro, meu Deus, como tenho orado todo dia, Senhor, por cada um dos inscritos aqui no canal. Tenho sido intercessor diante de Ti, ó Deus, por cada um deles. Principalmente eu oro por aqueles que são membros aqui no canal, ou seja, aqueles que se tornaram membros. Alguns se tornaram tão somente para honrar financeiramente o meu ministério, outros fizeram isso porque queriam aprender mais nos cursos que nós ministramos aqui, outros querem ser semeadores no reino, Senhor, ou seja, semear mais pesado no reino de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada um desses, Pai, esses que estão hoje talvez aqui pela primeira vez. Já os convido para se tornarem inscritos aqui, para se inscreverem. É de graça, é gratuito, vocês não pagam absolutamente nada. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora, Pai, e eu declaro que todos nós, meu Deus, nós vamos manter sim o foco, Pai. Nós vamos manter o foco, Senhor, nós não vamos perder o foco. Nós vamos continuar olhando para Ti, ó Deus, para não afundarmos como Pedro afundou, para não perdermos tudo que o Senhor tem para nós, como foi o caso de Esaú, meu Deus, que perdeu o foco e aí perdeu o direito de primogenitura, meu Deus. Nós queremos nos manter como Eliseu, Pai, que manteve o foco, que ficou olhando para Elias, Pai, e por isso sim recebeu porção dobrada da unção que havia sobre Elias. Oh, meu Deus, meu Pai, não nos permita nos comportarmos como Geazi ou Geazi, Pai, que poderia ter sido para Eliseu o que Eliseu foi para Elias, e poderia sim ter pedido a unção dobrada que Eliseu agora operava. Mas esse homem perdeu tudo. Senhor, nós não vamos permitir. Meu Deus, nos ajuda, não permita que percamos o foco, Deus. Meu Deus, nos ajuda a mantermos o foco e assim mantermos essa chama acesa por Ti, ó Deus. Irmão, se você está sendo, minha irmã, se você está sendo abençoado, abençoada através dessa palavra, em nome de Jesus, deixa o seu like agora. Deixa o seu like agora. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva agora. É fácil, é rápido, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Basta você clicar agora em inscrever-se. Depois você clica no sininho, depois você clica em todas. Pai, eu já te peço, abençoa esses que estão agora se inscrevendo nesse momento, Pai. Meu irmão, minha irmã, já lhe peço, você que está sendo abençoado, não somente hoje, mas tem sido abençoado aqui, me ajude compartilhando, envie luz para as pessoas e a luz de Cristo brilhará sobre a sua vida, brilhará sobre a sua casa, brilhará sobre as suas finanças. Deus te fará próspero por você levar palavras de prosperidade para outras pessoas. Então, depois que eu terminar essa live, você compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Pai, eu oro e abençoo cada vida, cada homem, cada mulher. Nós abençoamos sim, meu Deus, o mês de abril e declaramos que abril será um mês extraordinário, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos 2024 no altar do Senhor. Sim, nós declaramos 2024 será o ano das maravilhas de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas finanças, sobre o nosso ministério. Pai, no nome de Jesus, que nenhum de nós perca o foco, para que não venhamos a perder a bênção. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está alinhando o nosso foco cada vez mais, cada dia mais. Se você quer alinhar o seu foco em Deus, com Deus, primeiro, deixe o seu like. Já programe a sua mente e o seu coração para estar aqui às 6:30 da noite. Amém? E não esqueça, compartilhe
esta live, você será abençoado. Você será abençoado. Eu profetizo. Você que se engajar em fazer com que pelo menos 2 pessoas se inscrevam hoje aqui no canal, assistam esta live e se inscrevam aqui no canal, 2 pessoas, eu ordeno dos céus porção dobrada da bênção de Deus sobre a sua vida. Você quer? Meu irmão, põe minha vida nisso aqui. Deus vai te abençoar. Amém? Pode escrever aí. Se você fizer com que 2 pessoas assistam, pessoas novas que nunca assistiram, e que elas venham se inscrever aqui no canal, 2 pessoas hoje, em o nome de Jesus eu declaro porção dobrada da bênção de Deus sobre a sua vida. Você recebe? Se você recebe tudo que foi profetizado aqui, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, meus amados. Uau, que palavra poderosa. Espero que você tenha sido abençoado. Se você quiser, assista ela de novo. Encaminhe, compartilhe para as pessoas, que tem muita gente que precisa ouvir isso. Amém? Mande luz para as pessoas e a luz de Deus brilhará sobre a sua vida e sua família. Amém? Queridos, um beijo no coração. Até às 6:30 da noite. A paz de Cristo. Tchau, tchau.